Ok, para aqueles que estão aqui e já conhecem a igreja por estarem cá há tempo suficiente connosco, imaginem que por algum motivo têm de viajar, ok? E têm que se ausentar do país por algum motivo, ou da cidade, por 5 anos. Ok? Imaginem que têm que sair por 5 anos daqui. E quando voltam, vêm a um culto, vêm à igreja, querem vir cultuar o Senhor, e aquilo que encontram é inacreditável aos vossos olhos. Muitas pessoas que estavam cá já não estão mais. Mesmo as mais envolvidas, as mais dedicadas ao serviço, nos vários tipos de ministérios, não estão cá. Algumas das que ficaram, porque algumas ficaram, têm um semblante pesado, um semblante triste. E o número de pessoas diminuiu consideravelmente. A pregação já não é tão bíblica, tão saudável, mais superficial, mas... E no fim do culto as pessoas saem praticamente, assim que acaba o culto, as pessoas vão embora. E isto é só a visão superficial do estado da igreja que a pessoa quando vem aqui vê. Só o superficial. Agora, não é esse ambiente que nós temos visto ultimamente na nossa igreja, graças a Deus por isso, mas esse é um cenário possível para a nossa igreja. Esse não é um cenário impossível de ser realidade e que infelizmente é a realidade de alguns contextos. E a menos de nada nós podemos ver tudo aquilo que nós conhecemos e amamos na vida da nossa igreja local desaparecer. Isso é possível. Isso é totalmente possível. Agora, o que é que pode gerar isso? O que é que poderia gerar isso na vida da nossa igreja? Nunca podemos ter a presunção de achar que porque estamos num bom caminho hoje, significará naturalmente que estaremos daqui a 1 ano ou daqui a 5. O que é que pode gerar a ausência dessa vida na igreja? A igreja de Jerusalém podia ter tido um ambiente semelhante. Mesmo parecendo, para quem leu os primeiros 4 e 5 capítulos de Atos, mesmo parecendo impossível, face às descrições tão belas e vívidas que Lucas faz da igreja, da saúde espiritual da igreja de Jerusalém, parecia impossível. Mas em menos nada a igreja de Jerusalém podia ter mudado drasticamente. Uma igreja que, cheia do Espírito, claramente cheia do Espírito, podia ter mudado. E se uma igreja como a de Jerusalém, cheia do Espírito, podia ter mudado, a nossa também pode mudar. Há um conflito que aparece na igreja de Jerusalém. Esse conflito podia ter destruído a unidade que a igreja conhecia até então. Já falámos sobre isto, depois vou recapitular algumas coisas. Podia ter matado o crescimento da igreja que estava a acontecer. Conflitos que resultam de necessidades claras, legítimas, verdadeiras, reais, na vida de uma igreja, podem matar a igreja. E nós vamos olhar para esse conflito que surgiu em Jerusalém e vamos perceber como é que a igreja lidou com esse conflito para manter a unidade que ficou ameaçada e para poder continuar a crescer como estava a crescer. E nós precisamos de aprender a gerir conflitos. Então vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 1 até 7. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus. Porque as viúvas daqueles que estavam sendo deixados de lado na distribuição diária dos mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Portanto, meus irmãos, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém multiplicava-se muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Então, olhem para os versículos 1 e para o versículo 7 e vejam o que é que eles têm em comum. O que eles têm em comum é o crescimento da igreja, ok? O enquadramento da nossa passagem. Ou seja, nós temos um enquadramento, temos um frame, temos uma moldura da passagem.
O enquadramento da passagem é o de crescimento. Temos o fenómeno do crescimento. A palavra é divulgada, o número de discípulos multiplica-se, a igreja cresce. No entanto, entre essa descrição, essas duas descrições de crescimento da igreja, nós temos o relato de um problema que surgiu dentro da igreja. Um conflito. E esse conflito, curiosamente, resulta desse mesmo crescimento. Então temos a descrição de crescimento, temos um conflito, e depois poderíamos não ter nova descrição de crescimento. Houve um conflito, esse conflito foi resolvido, e pela forma como foi resolvido, continua a haver crescimento. A igreja conseguiu resolver a ameaça à sua unidade e ao seu crescimento, e cresceu. Nós temos presente, porque a igreja começou a crescer com várias pessoas que vêm, incluindo judeus de língua grega, judeus de fala grega. Nós temos presente na igreja de Jerusalém não apenas judeus da Palestina, daquela terra, mas temos os judeus helenistas, de cultura grega, que vêm da diáspora, ou seja, os judeus que estão espalhados pelo Império Romano. E a língua-mãe, numa parte do Império, era o grego. Desde Alexandre o Grande que a cultura grega estava impregnada, estava presente na própria Palestina também. Mas os judeus helenistas, que são estes da diáspora, falavam o grego. E aqueles que frequentavam as sinagogas sabiam falar hebraico. Aqueles que eram de lá mesmo sabiam falar o hebraico. Então parece assim que os judeus helenistas, ou helénicos, os de cultura grega, não sendo fluentes no grego, os judeus, não sendo fluentes no grego, negligenciavam as viúvas de fala grega. Okay? Não sendo fluentes no grego, porque não eram, negligenciaram as que eram. E a unidade da igreja, descrita nos capítulos anteriores, nós vemos, mais que uma passagem a descrever a unidade da igreja, estava assim ameaçada por obstáculos culturais. Nós vemos que a igreja cuidava das necessidades uns dos outros. Nós vemos pessoas a venderem propriedades que têm a mais, casas que têm a mais, para poder socorrer necessidades de alguns que não têm nada. Daí que vemos o triste episódio de Ananias e Safira, que afirmaram ter feito uma coisa que não fizeram e sofreram as consequências por causa da mentira. Okay? Mas nós vemos uma igreja extremamente unida, que cuida uns dos outros. Aqui começa o conflito. Há pessoas que já não estão a ser cuidadas. A necessidade daquelas mulheres era real. Porque, além de elas serem viúvas, e por serem viúvas não terem um marido que as pudessem sustentar, elas também tinham se tornado cristãs. E quando o marido morria, quem devia de assumir o cuidado e o sustento financeiro e económico da viúva devia ser a família. No entanto, se uma viúva judaica se convertesse ao cristianismo, certamente ela seria rejeitada pela sua família que a sustentava. Então nós temos um número crescente de viúvas helénicas que não têm apoio financeiro. E como relatado no capítulo 4, as pessoas traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. E os apóstolos depois administravam e distribuíam o dinheiro e os bens que eram trazidos conforme a necessidade das pessoas. Então havia apoio social. Havia ajuda financeira para pessoas desfavorecidas da comunidade. Qual é o problema aqui? É negligência face a um grupo cultural específico dentro da igreja. E essa negligência começou a gerar o quê? Murmuração, reclamações, queixas. E a murmuração ameaçou a unidade da igreja, que a igreja estava a viver até aqui. Então, fruto deste problema, o que é que os apóstolos decidem fazer? Uma reunião de membros. Não está aí com essas palavras, mas é isso que eles fazem. Eles convocam a multidão dos discípulos, ou seja, convocam uma assembleia de membros. Juntam os discípulos, expõem o caso, a situação, explicam o problema e afirmam que não fazia sentido serem eles próprios a deixarem a sua tarefa principal de pregar e de orar, de estudarem as Escrituras, para então fazerem a distribuição dos alimentos às viúvas. Então, nesse sentido, eles fazem uma proposta, trazem uma proposta. O presbitério, os apóstolos, trazem uma proposta à igreja. Qual era a proposta? A proposta é que fossem escolhidos 7 homens que pudessem se dedicar exatamente a esta tarefa da distribuição dos alimentos a estas viúvas. Agora, estes homens deviam ter 3 requisitos. Então, a liderança da igreja diz, precisamos escolher 7 homens. E depois diz, como é que devem ser estes homens? 3 características. Boa reputação, ser cheio do Espírito e ser cheio de sabedoria. Okay? E a partir desta proposta, 7 homens são eleitos. E um aspecto importante aqui, todos estes 7 homens que são eleitos têm um nome que indica que eles são o quê? Helénicos. São de cultura grega.
Ou seja, escolhem homens que possam ir ao encontro de necessidades específicas daquele grupo cultural da igreja. Entre eles nós temos Estevão e Filipe, personagens que vão desenvolver um papel bastante fundamental no livro de Atos a seguir. E a igreja então escolhe, elege, típica reunião de membros. A igreja elege e depois os apóstolos oram e impõem as mãos sobre os 7. Nós vemos a imposição de mãos várias vezes no livro de Atos, associadas a várias coisas no livro de Atos, como por exemplo a cura de pessoas doentes, eles impunham as mãos, o dom do Espírito Santo, impunham as mãos, e o comissionamento para uma determinada tarefa, eles também impunham as mãos. Isto não era a transmissão de um poder dos apóstolos para a pessoa sobre a qual está a ser colocada as mãos. Aquilo que nós temos aqui é a ratificação da decisão da igreja, a bênção da liderança e o comissionamento para o desempenho da responsabilidade para a qual eles estão a ser atribuídos. Qual é o resultado desta decisão da igreja? A continuação do crescimento da igreja. Como? A igreja vivia unida. O conflito foi tratado. Aquelas mulheres não estavam mais a ser negligenciadas. Não havia motivo para murmuração e para reclamação. Por outro lado, a solução para esse problema não levantou outro problema. Qual era o problema que podia ter levantado? Os apóstolos já que iam fazer esse trabalho, distribuir a comida pelas viúvas. Isso seria um problema que seria levantado, porque assim não podiam pregar, ensinar, estudar as Escrituras, nem dedicar-se à oração pela igreja. E nós vemos lá em Atos 2,42 que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos. É fundamental, é vital para a vida da igreja o ensino dos apóstolos. Então eles resolvem o problema não arranjando outro problema. Eles solucionam o problema arranjando homens, delegando-os para essa tarefa especial. E a igreja então continua a crescer. Porquê? Porque eles continuam a pregar e a palavra é que faz essa ação de convencer os perdidos, de salvar pessoas. E assim novas pessoas se convertem e juntam-se à igreja. Temos aqui um conflito que podia ter estragado duas coisas na vida da igreja de Jerusalém. A unidade e a pregação da palavra. Ou seja, o crescimento da igreja. Então nós já vimos até aqui na igreja, vimos perseguição e sofrimento. Vimos pecado e juízo divino na Anísia e Safira. E vemos conflito aqui. Mas a igreja continua a crescer apesar disso tudo. A igreja alegrou-se quando foi perseguida por poder sofrer por Cristo. Lembram-se? Os apóstolos vieram felizes e alegres porque tiveram o privilégio de sofrer por Jesus. E a igreja pediu coragem para enfrentar a perseguição. Não pediu alívio da perseguição. Pediu coragem para continuar a pregar o Evangelho. A igreja, na pessoa dos seus líderes, confrontou o pecado quando ele surgiu. Deus revelou a Pedro que havia mentira ali. Pedro não ficou caladinho, com medo de fazer confronto de pecado. Pedro confrontou Ananias, confrontou Safira. O pecado foi tratado, a igreja foi purificada. Não houve pecado consciente, obstinado no meio da igreja. Foi tratado. E a igreja, no meio de um conflito que podia ter destruído a sua unidade e o seu crescimento, a igreja foi saudável. No quê? Na articulação da autoridade entre a liderança e a congregação e estabeleceu um plano de ação que estancou a murmuração. Então vimos que a igreja crescia no contexto de amor, no contexto de unidade, no contexto de milagres, no contexto da proclamação ousada, corajosa, no poder do Espírito Santo. O problema da reclamação e da murmuração que está descrito aqui no nosso texto podia ter destruído a igreja. A unidade tão bela que vimos já descrita de entreajuda, de solidariedade, podia ter sido destruída devido a quê? Ao crescimento, devido a uma coisa boa, mas mal gerida. Que crescimento trouxe barreiras culturais, porque vieram pessoas com outra cultura. E que gerou um problema de negligência na comunidade que colocava aquilo que tinha sido feito até então. Em consequência, a continuidade do crescimento da igreja também estava em risco. Porque se a solução, como eu disse há pouco, passasse pelos apóstolos, eles mesmos, arregaçarem as mangas e irem tratar deste problema, deixaria de haver dedicação à pregação do Evangelho para a conversão de novas pessoas. Agora, este texto nós podemos pensar que é sobre a instituição de diáconos. Não é. Este texto não é sobre a instituição dos diáconos. Ele pode servir como um princípio para o ensino normativo da instituição dos diáconos que acontece nas pastorais. Em Timóteo, por exemplo, em Tito, aí é ensinado de forma explícita e normativa. Aqui nós temos um texto que é descritivo, descreve aquilo que está a acontecer.
Pode servir como ilustração para a instituição que é feita nas epístolas pastorais. Mas este texto, o centro do texto não é a instituição dos diáconos. Este texto é acerca do quê? Este texto é acerca de um conflito interno que surge na Igreja de Jerusalém, que ameaça a unidade e o crescimento da mesma, e a forma como a liderança conduz a Igreja para o tratamento deste problema. O certo deste texto é a unidade da Igreja e o seu crescimento, e como ele é ameaçado e resolvido. Então, o primeiro ponto que eu quero evidenciar é os problemas reais e a forma nociva de se lidar com eles. Okay? Problemas verdadeiros, quando eu digo verdadeiros, é problemas legítimos. Okay? Porque às vezes as pessoas inventam problemas. Okay? Não, mas problemas legítimos sempre vão surgir no meio da igreja local. Sempre. Mesmo nas igrejas que são saudáveis. Igrejas saudáveis deparam-se, em certos momentos, com problemas legítimos. O ambiente que nós vemos em Atos 2 e nos capítulos seguintes é desejável para toda e qualquer igreja. Nós queremos na nossa igreja perseverança no ensino, na oração, uma reunião de oração que cresça cada vez mais, na comunhão uns com os outros, uma prática da ceia regular igual àquela que acontecia em Atos 2. Por isso, deixar avisado que vamos começar a celebrar a ceia todos os domingos. Esta decisão já foi tomada pelo presbitério. A partir dos batismos começaremos a celebrar a ceia todos os domingos. A partilha de refeições comuns, partilhavam a mesa, a comunhão da mesa. O cuidado material de uns para com os outros, não ficavam pessoas a passar necessidades. O louvor a Deus, o bom testemunho diante da cidade, a alegria, a sinceridade entre os membros, o crescimento contínuo. Este crescimento contínuo implicava o quê? Implicava batismo, implicava conversões. Quem não quer viver numa igreja assim? Quem é que não quer uma igreja assim? Não é isto que queremos ser cada vez mais? Nós, como igreja local da Igreja Ação Bíblica de Faro. Então nós podemos dizer com muita humildade, com muita e profunda gratidão, que o Senhor tem sido muito bom e gracioso connosco aqui na nossa igreja. Podemos dizer isso. Que Deus tem feito coisas bonitas e coisas boas no nosso meio. Podemos dizer isso. Temos visto um crescente interesse na palavra de Deus por parte das pessoas. Temos visto crescimento, temos visto conversões, temos visto o cuidado mútuo, a unidade entre os irmãos, temos visto um ambiente de alegria, de prazer, as pessoas gostam de estar juntas. Temos visto um bom ambiente de louvor a Deus. Por isso não é exagero nós dizermos que Deus tem sido muito gracioso e muito bondoso com a nossa igreja local. Não é exagero. No entanto, isso não significa que não existam problemas. Ou que não existirão, não surgirão problemas no nosso meio. Problemas muito reais que podem ameaçar aquilo que de bom nós temos vivido aqui. E temos de falar nisto aqui também. E por isso a Bíblia ela é completa nos assuntos que traz. Na verdade, tal como nós vemos acontecer na Igreja de Jerusalém, os problemas podem vir até fruto desse crescimento. Fruto do crescimento. Novas pessoas que integram a vida, que integram a membresia da Igreja, trazem bagagem de experiências vividas na sua vida particular, na sua vida com outras igrejas. Vêm de culturas diferentes, ou de contextos eclesiológicos, como eu acabei de dizer, diferentes. E por um motivo ou outro, no meio desse crescimento, e face a essas diferenças com as novas pessoas que chegam, nós podemos negligenciá-los de uma forma que vai afetar a vida da comunidade. De uma forma que vai afetar a unidade da igreja. A unidade da igreja nunca é um dado adquirido. Nunca podemos ter isso como um dado adquirido. Ela é dada pelo próprio Espírito Santo, que está presente em cada cristão. O Espírito Santo é o elo, é a ligação que une cada crente. Porquê? Porque nós, todos uns com os outros, nós somos o corpo de Cristo. Estamos unidos uns aos outros por meio do Espírito de Cristo, à cabeça que é o próprio Cristo. E por isso cabe a nós não criar essa unidade, mas cabe a nós fazer o quê? Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:3, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando há pessoas comprometidas realmente com Cristo, que vivem uma fé saudável em Cristo, que são centradas no Evangelho, vai haver unidade no Espírito. Então, o cristão deve batalhar intencionalmente, tem que ser planeado, tem que ser pensado intencionalmente para manter uma unidade que já existe. Uma unidade que não é artificial, não é só jantaradas, companheirismos, palmadas nas costas, risadas juntos. Não é artificial, não é fabricada. É uma unidade que é fundamentada no Evangelho, no nosso amor por Deus, naquilo que temos visto Deus fazer nas nossas vidas, na vida uns dos outros. E o Evangelho ultrapassa quaisquer barreiras e diferenças culturais.
quaisquer diferenças sociais e quaisquer diferenças económicas. Paulo diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Ninguém numa comunidade cristã deve ser discriminado baseado em diferenças humanas, como as culturais, por exemplo. Jamais se deve sentir numa igreja, incluindo a nossa, que há membros de primeira categoria e membros de segunda. Aqueles que estão cá há muito tempo e que já são todos amiguinhos dos outros, e aqueles que chegaram há pouco tempo e que se tornaram membros da igreja. Todos devem ser alvo do mesmo cuidado, do mesmo amor, da mesma amizade espiritual, da mesma hospitalidade. O fator que deve incluir ou excluir uma pessoa da comunidade é o quê? Mateus 18. É a sua fé em Cristo e o seu testemunho de vida coerente com essa fé. A pessoa afirma fé em Cristo, a pessoa demonstra frutos. Nós afirmamos a fé dela. Ela é um de nós, ela é um membro. A pessoa afirma fé, mas a pessoa não demonstra uma vida coerente com a fé que afirma. Não demonstra arrependimento, não demonstra presença, por isso, do Espírito Santo. Nós deixamos de ter subsídios para continuar a afirmar a fé dessa pessoa. Não temos condições para reconhecê-la como um de nós, infelizmente. Então, o fator inclusivo ou exclusivo da vida da igreja, da vida de membresia da igreja, não são fatores culturais, não são a experiência e o passado que a pessoa teve, é a fé e o testemunho que a pessoa tem. É natural que, crescendo a nossa igreja, nós vejamos novas pessoas com diferentes histórias de vida, de diferentes contextos culturais e de diferentes classes económicas e socioeconómicas, de educação. Então nós devemos orar e trabalhar para que nunca nenhum desses fatores seja razão para qualquer comportamento negligente. E a ausência desse estender da nossa atenção, estender da nossa dedicação, do amor e do serviço sacrificial. Nunca. Nunca. Pode acontecer que, dado o crescimento e a respectiva diversidade inerente a esse crescimento, a chegada de pessoas novas, sejam necessárias adaptações, ajustes mútuos, novas formas de fazer algumas coisas que não dá para fazer. Uma coisa é fazer com 70 pessoas, outra coisa é fazer com 100 pessoas. Há coisas que já não dá para fazer igual e é necessário ajustes. É necessário um esforço de adaptação nesse acolhimento, no cuidado. E se não houver esse cuidado e acolhimento bíblico, então temos um problema real no nosso meio, negligência. E essa negligência pode dar aso a um outro problema ainda maior. O problema mais nocivo, a murmuração. As reclamações. E não é difícil acender o rastilho da murmuração. E se o rastilho da murmuração continua a seguir, o que é que acontece? Explode. A igreja explode. Aborta-se o crescimento saudável. Aborta-se a unidade da igreja. Este tipo de problema que nós encontramos, como nós encontramos aqui neste texto, e problemas até de outra natureza. Não precisa só necessariamente ser a negligência para com pessoas de culturas diferentes, mas este tipo de problemas e outros podem estar presentes na igreja. E podem ser problemas de facto reais e pecaminosos até, mas podem ser legítimos. Os quais por si só poderão causar um problema assim pecaminoso e destrutivo para a igreja. A murmuração. O povo de Deus não está isento de murmuração. Na verdade, este é um dos aspectos que mais destrói uma igreja. É a murmuração. É falar nas costas. É crítica negativa. Essa é uma das doenças mais terríveis que pode surgir no seio da igreja. E isso aconteceu várias vezes com o povo de Israel. Por exemplo, no deserto, quando eles saíram do deserto do Egito. Quantas vezes eles não reclamaram pela comida que não tinham e compararam-na com a comida que tinham lá no Egito? E queriam essa comida. Quantas vezes? E numa dessas vezes a ira do Senhor acendeu-se contra eles. E Deus queimou uma parte deles. Moisés orou, o fogo apagou-se. A ira de Deus acendeu-se. Outro episódio, quando os próprios irmãos de Moisés começaram a murmurar, começaram a criticar a liderança de Moisés, Arão e Míriam, começaram a criticar. Vieram consequências. A lepra. Moisés intercedeu, foram restaurados. A murmuração, a reclamação, a queixa, vai sempre colocar em causa a ordem estabelecida. A autoridade. A forma como as coisas são conduzidas, como as coisas acontecem, vai minar a unidade da igreja. A reclamação gera desconfiança.
A reclamação promove a descredibilidade das pessoas e do contexto onde essa reclamação está a ser feita. A reclamação e a murmuração roubam o contentamento face às coisas importantes, às coisas boas. Desviam o olhar daquilo que está bem e só foca naquilo que não está. Esse é o espírito da murmuração. E a murmuração contagia. Porque todo o coração, toda a pessoa certamente encontra um defeito aqui ou ali. Porque não há igreja perfeita. E então um coração vulnerável começa a ceder também à murmuração daquele que a foi alimentar por algum motivo. Agora, uma coisa distinta. Uma coisa é identificar um problema, outra coisa é murmurar. A afirmação que sai da boca do murmurador pode ser até a mesma afirmação que sai de quem simplesmente está a identificar um problema. Mas já a atitude dos dois é completamente diferente. Na reclamação está presente um senso autorreferente, que não pensa no todo, não está preocupado com uma solução mais do que está em apontar dedos ou querer vingança. Há um espírito de amargura. As exortações para a igreja no Novo Testamento são claras. Tudo na igreja deve ser feito como? Diz a Bíblia. Tudo deve ser feito sem queixas, sem discussões, sem qualquer tipo de maldicência, como afirmou Paulo. Na igreja não pode haver maldicência, não pode haver queixas, não pode haver reclamações, não pode haver murmuração. Essa era uma doença presente na igreja de Corinto. Tanto que o apóstolo Paulo afirma o seguinte: porque temo que quando eu chegar não vos encontre de modo que eu quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vocês da forma como vocês me querem encontrar. Eu tenho medo que de algum modo haja brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. 2 Coríntios 12, 20. A igreja de Jerusalém podia ter chegado a este estado. Vejam a diferença do ambiente. É uma igreja como a de Corinto e a igreja de Jerusalém. O facto é que todos nós podemos chegar a este nível aqui, em que no nosso meio, imaginem na nossa igreja começar a ver isto. Ódio entre algumas pessoas, que não precisa ser necessariamente revelado, mas pode ser velado. Brigas, inveja, ambição de poderes, calúnias, começar a falar mal uns dos outros, falatórios, arrogância, desordem. Imaginem o que é encontrar isso no meio da nossa igreja. Só que essa é a estratégia de Satanás, para imobilizar, para travar o crescimento em qualidade e quantidade da nossa comunidade. É assim que ele vai travar o nosso crescimento, se nós não agirmos de forma saudável. Se nós agirmos de forma nociva diante de problemas que são reais e legítimos, por meio da murmuração e da reclamação, em vez de agirmos de forma saudável, Satanás vai destruir a nossa igreja. E não precisa de 5 anos. Como devemos lidar com problemas que estão presentes ou que irão surgir no nosso meio? Então, o meu segundo ponto, só tem 2 pontos. Como é que nós vamos gerir isso? Murmurar é o quê? Murmurar é falar dos problemas nos ambientes não indicados, ok? Tipo nas costas de uma pessoa, ok? É falar dos problemas nos ambientes não indicados com as atitudes incorretas. Já, isso não quer dizer que não se falem de problemas. O ponto não é esse. O ponto não é, ok, faça o que se quiser, aconteça o que se quiser. O ponto não é esse, ok? A atitude correta e saudável é falar com a postura certa e no contexto indicado. Okay? Há contexto para falarem as coisas e há forma de se falarem as coisas. E é isto que distingue a murmuração da identificação de problemas para a solução. É isso que nós queremos ver acontecer na nossa igreja, tal como aconteceu em Jerusalém nesta situação aqui. O ponto não está, eu volto a dizer, o ponto não está, nós não queremos ser uma igreja que não fala nos seus problemas. Okay? O ponto não está em deixar de se falar as coisas ou de se dar nome aos bois. Os problemas devem estar identificados, mas soluções concretas que se proponham a resolver de facto os problemas também devem ser explorados. Porque às vezes a murmuração não procura necessariamente a solução do problema. Procura fazer isto. O pastor, aquele irmão, estes almoços da igreja. Uma forma de se matar a murmuração é abordando o problema, não é fugindo dele. Especialmente e principalmente quem tem autoridade. Cabe à liderança da igreja agir para resolver o problema que está a gerar essa murmuração. E tratando-se de um problema real, quanto mais se jogar para debaixo do tapete, o que é que vai acontecer? Mais murmuração, mais reclamação.
O problema deve ser identificado, uma solução deve ser buscada, como? Numa articulação saudável de relacionamento de liderança com membresia. Os dois juntos. Uma articulação saudável de autoridade e dos membros. Como? Criando suas estruturas, criando um plano de ação adequado à resolução da fonte do problema. No nosso caso, do texto, a negligência para com as viúvas helenistas chegou ao conhecimento dos apóstolos. Eles souberam do problema. E esse é um aspecto importante. Não podemos esperar que problemas se resolvam se eles não forem do conhecimento de quem tem autoridade para os resolver. E o problema disso é que, às vezes, as pessoas ainda criticam as pessoas que não resolvem o problema, mas elas nem sabem do problema que há. Não pode haver a presunção de se achar que os pastores, ou os diáconos, ou os cooperadores dos ministérios na igreja têm uma bola de cristal. Não têm. Então não se pode partir sempre do princípio que eles sabem do que está a acontecer. Nesse sentido, se há percepção de algum problema no nosso meio, aquilo que se espera é que sejam os pastores, que são a liderança instituída por Deus, escolhida pela própria igreja, a resolver o problema. Então o primeiro passo é procurá-los e conversar com eles. É isto que tem que se fazer. Isto como uma atitude de querer resolver o problema. Não é naquela atitude de espetar a faquinha, de reclamação, murmuração. Nós vemos também a importância no nosso texto da liderança dirigir-se a toda a igreja para se abordar o problema e apresentar uma proposta para a resolução do mesmo. Ok? Eles não escondem o problema. Não podemos falar nisto, porque há pessoas que podem ficar sensibilizadas. Não. O problema é tratado, o problema é falado em assembleia, em igreja. A linha de ação foi definida por quem? Aqui vemos a importância da autoridade dos apóstolos. A linha de ação foi definida pela liderança, pelos próprios apóstolos. Ou seja, era preciso haver um grupo de pessoas específicas para ir ao encontro daquela necessidade específica. Agora, a comunidade é chamada a quê? A comunidade é chamada a escolher quem serão essas pessoas. A linha de ação é esta. A comunidade é chamada a participar disso aí, escolhendo as pessoas. De acordo com os critérios que são estabelecidos por quem? Pela comunidade? É porque eu gosto aquele irmão é fixe comigo. Não. Os critérios são dados pela liderança da igreja. A liderança soube encontrar uma solução para o problema também, isto é importante, sem abrir mão da sua principal responsabilidade. Pregação e oração. A murmuração é morte, a unidade da igreja é mantida e o crescimento do número de discípulos é possível. Porquê? Porque os apóstolos, por um lado, continuam a dedicar-se àquilo que têm que se dedicar e, por outro, delegam responsabilidades específicas a pessoas específicas para colmatarem necessidades específicas. E isso mata a murmuração, porque a necessidade é suprida, já não há fonte de queixa. Ou seja, a unidade da igreja é mantida quando? A unidade da igreja é mantida quando as coisas certas estão no lugar certo, quando todos trabalham num espírito de serviço em prol uns dos outros. Seja em prol da edificação espiritual por meio da pregação e da oração, seja em cuidado material e logístico uns dos outros. Ou seja, todos estão a servir. Os apóstolos dizem aqui que vão se dedicar ao ministério da palavra. No original, a palavra é a mesma para diaconia, para serviço. E aqui eles falam também destes homens que vão para o serviço, para a distribuição dos alimentos, para o servir às mesas. São a mesma palavra. Ou seja, é serviço na mesma. Não é que os apóstolos não querem arregaçar as mangas e fazer trabalho prático. Eles têm outro trabalho, têm outro serviço. Cada um tem o seu serviço. E um desses líderes da igreja, um desses apóstolos, mais tarde, ele vai escrever o seguinte, e vejam, em 1 Pedro 4, 8 a 11, antes de tudo, tenham profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Todos a servir, de acordo com os dons e as responsabilidades que Deus deu a cada um. Então nós vemos a Igreja de Jerusalém a fazer o quê? A adaptar-se estruturalmente ao seu próprio crescimento e às necessidades novas que surgem fruto desse crescimento. Também nós precisamos estar estruturalmente a funcionar bem para que as tarefas essenciais do pastoreio aconteçam e não se negligenciem. Ao mesmo tempo, por outro lado, os aspectos administrativos, logísticos do cuidado das pessoas.
Vemos também uma liderança saudável que é firme aqui. O que mata aquilo que pode travar a unidade da igreja e continua a promover a saúde e o crescimento da igreja. Há uma decisão tomada pelos apóstolos, por um lado, eu já disse isto, mas há um diálogo e participação da comunidade no plano de ação que é definido pela liderança. Ou seja, nós temos que ter uma liderança forte, firme, mas não desligada dos membros. Nós temos autoridade, mas não autoritarismo. Ao mesmo tempo que também não devemos ser negligentes em relação aos problemas da vida dos membros. E, por outro lado, não devemos sobrevalorizar esses mesmos problemas ao ponto de desvalorizar aquilo que é a nossa tarefa. Os pastores da nossa igreja não poderão em nenhum momento negligenciar problemas de que ordem for da vida da igreja. Problemas práticos, problemas estruturais, que geram desconforto, que podem gerar reclamação. Os pastores não podem fechar os olhos a isso. Não podem estar alheios ao que se passa no cotidiano da igreja. Não podem estar fechados numa torre de marfim para fazer os seus aconselhamentos e estudar a Bíblia e teologia. Se nós fizermos isso, estaremos a ser omissos e a permitir que os problemas cresçam. E existe uma abordagem de murmuração na vida da igreja. Simultaneamente, também, a igreja não pode esperar que nós pastores, deixemos e exigir que nós deixemos de nos dedicar à oração e ao ensino da palavra para ficar a resolver problemas de outra natureza. Essa expectativa é equivocada. Isso vai tirar a vitalidade, vai tirar o poder daquilo que gera vida, que é a pregação da palavra. E o poder da palavra que é pregada, que acontece dentro da presença de Deus por meio da oração. É isso que vai gerar santificação na igreja. É isso que vai gerar novas conversões. Por isso os problemas não podem distrair o pastor, os pastores, de se dedicarem a isso. A igreja tem que junto a trabalhar para estruturalmente se adaptar a necessidades específicas, com responsabilidades específicas. Se houver dedicação ao ensino da palavra e à oração e uma demonstração de cuidado, de preocupação para com a igreja, os membros devem procurar a equipa pastoral para expor os problemas. Tu deves procurar os pastores para expor os problemas e não andar a reclamar com A, com B ou com C. Se levarem os problemas aos pastores, o assunto poderá ser levado depois com uma proposta à assembleia de membros e a igreja vai se dispor a agir num plano de ação para resolver o problema. Se nós queremos unidade na nossa igreja, se nós queremos que a murmuração não tenha espaço, é assim que nós devemos agir. Num relacionamento saudável da liderança com a comunidade. Uma liderança que é reconhecida, uma liderança que é respeitada, onde há o empenho para que todos juntos arregacemos as mangas para trabalhar. É este tipo de liderança que devemos exigir da nossa igreja, dos nossos pastores. Devemos orar a fim de que haja sempre um relacionamento saudável entre a liderança e a igreja. Sempre. Não um relacionamento tóxico, nocivo, seja de omissão ou de autoritarismo, mas de uma autoridade firme que caminha lado a lado com os seus membros. É por uma estrutura de funcionamento que chama todos a trabalhar sacrificialmente consoante os seus dons ao serviço para a edificação e cuidado mútuo, pelo qual nós devemos orar. É por isso que devemos orar e devemos nos envolver intencionalmente. E eu concluo. Nós vamos ver sempre problemas na nossa igreja. Mais cedo ou mais tarde, com menor ou maior complexidade, com consequências maiores ou menores se não forem tratados. A murmuração e a reclamação nunca são o caminho. Por favor, murmuração e reclamação não são o caminho. Se tens identificado algum problema, procura-o resolver em primeiro lugar. Se for algo que não está no teu alcance ou debaixo da tua responsabilidade e foge àquilo que é o teu escopo de atuação, procura o presbitério da igreja, procura os pastores da igreja, procura um dos pastores, expõe a situação com a atitude certa no coração, a pensar no bem da igreja, a pensar na alegria da comunidade, na unidade dos irmãos. Se é também um travão na murmuração se tu vês que essa atitude está presente em alguém ou num grupo de pessoas da igreja. Se estiveres presente e estiver a acontecer, trava isso e propõe logo uma solução. Olha, eu acho que esse assunto que vocês estão a dizer deve ser levado à equipa pastoral. Parem de falar sobre isso e vamos tratar disto onde deve ser. Nós vivemos numa cultura, a cultura portuguesa, e o coração humano de forma geral, mas a cultura portuguesa é mais propensa ainda a isso, em que facilmente as coisas são faladas nos contextos errados com as atitudes erradas. As coisas são faladas nas costas. Essa cultura não pode entrar na igreja. Essa vai ser a tendência, a minha, a tua, a nossa tendência. Fruto do nosso velho homem que está dentro de nós. Mas essa cultura tem que ser contrariada. Ela é contrária ao Evangelho. E se ela se espalhar,
ela mata a igreja. Ela mata tudo aquilo que de bom nós temos visto acontecer no nosso meio, nos últimos tempos. Trabalhemos também para ser uma igreja que acolhe, uma igreja que cuida de todos os membros, sem qualquer discriminação, baseada em história de vida da pessoa, baseada na cultura da pessoa, ou quaisquer outros aspectos humanos. O membro é alguém que a comunidade reconhece como sendo o quê? Um irmão em Cristo. Alguém que abraça a fé que nós confessamos e que vive essa mesma fé de forma coerente em todas as áreas da sua vida. Por isso, é essas pessoas que nós queremos ter como parte da nossa comunidade. Então, nesse sentido, se tu tens estado no nosso meio há pouco tempo, eu espero que tu estejas aqui com uma intenção somente, a intenção de conhecer Cristo e o Evangelho com o coração genuíno. Que esta seja a tua intenção. Que queiras ter uma vida rendida a Cristo. Que tu manifestes, então, essa entrega a Jesus por meio do arrependimento, por meio da fé, crendo naquilo que a Bíblia diz e manifestando a tua fé por meio do batismo e do compromisso de amor sacrificial através da membresia. Isto se tu acreditas no mesmo que nós e se tu vives uma vida coerente com aquilo que Cristo pede de ti, então vem ser um de nós. É o convite para ti nesta manhã. Se tu já és cristão batizado e tens-nos visitado, vens de outra igreja e percebes que crês no mesmo que nós, vives uma vida coerente com a fé que está baseada nas Escrituras e queres dedicar a tua vida genuinamente a servir Cristo, o reino de Cristo, então assume um compromisso connosco. Não há vida cristã saudável sem membresia saudável, sem um compromisso com uma igreja local, sem um compromisso de cuidado, de prestação de contas mútuo. Não há. Então faz isso. Se estás com esse espírito, faz isso. És bem-vindo. E orem também por nós, pastores, para que nós lideremos a igreja com firmeza, mas sem negligenciar as necessidades da igreja, nem a principal missão que Deus nos deu a nós, pastores. Ensinar a palavra e orar. Orem pela estrutura da igreja. A igreja é videira. Mas para uma videira florescer e crescer, ela precisa do quê? Ela precisa da treliça. A treliça é aquela estrutura na qual a videira pode se desenvolver, crescer e depois dar fruto. Então nós precisamos de treliça. E a treliça é a estrutura. É o estabelecimento de diáconos. É o estabelecimento de programas, de linhas de ação, de formas de fazer as coisas. Ok? Então, nós precisamos de ter uma boa estrutura. Orem para que a nossa estrutura seja condizente com cada necessidade da nossa comunidade. Oremos para que todos nós, pastores, diáconos, aqueles que cooperam nos ministérios, que cada membro, todos nós nos doemos sacrificialmente a servir ao Deus que nos tem chamado, sem murmuração, em prol da unidade e do crescimento da igreja. Para que a igreja possa continuar a crescer. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu nos dás tudo aquilo que nós precisamos para viver em igreja e vivermos num ambiente saudável de igreja. Incluindo tudo aquilo que precisamos para matar aquilo que pode destruir essa própria unidade e vitalidade da igreja e saúde da igreja, como a murmuração. Peço, Senhor, que se tem havido quem tem murmurado e reclamado no meio da nossa igreja, possa sentir a Tua mão pesar nesta manhã no seu coração e arrepender-se do seu pecado. Peço-te, Senhor, que se há problemas identificados na vida da nossa comunidade, eles possam ser abordados de forma correta, no contexto correto. Senhor, dá-nos a nós, pastores, firmeza na autoridade e, ao mesmo tempo, uma articulação saudável na forma como trabalhamos juntos, com todos, em que cada um, de acordo com os seus dons e chamada, trabalham pela estrutura, pela unidade da igreja, de forma a suprir toda e qualquer necessidade legítima que está no nosso meio, a fim de que não haja espaço para murmuração. Mata toda a iniciativa de Satanás, Senhor, no nosso meio. E te pedimos que todas as pessoas que têm chegado ao nosso meio e que querem, de facto, este compromisso contigo e com esta igreja local, genuinamente, que sejam acolhidos com tudo por nós, independentemente da sua cultura, da sua história, do seu meio socioeconómico, sejam bem acolhidos, sejam abraçados, sejam amados, sejam cuidados. Senhor, ao mesmo tempo sabemos e precisamos de orar também nesse sentido. A igreja crescendo
também teremos pessoas que poderão vir sem as melhores intenções, para ser usadas para destruir aquilo que tu tens feito. Pedimos que tu traves essas intenções, se for o caso, e que tu transformes esses corações. Guarda a nossa igreja de situações ou de pessoas que possam vir minar a autoridade da própria igreja, a unidade, o amor, o bom ambiente espiritual, saudável, bíblico que temos tido e o nosso crescimento. Jesus, dá-nos muita sabedoria para caminharmos juntos uns com os outros até o dia em que tu nos chamares. Tudo isto pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ficar de pé para cantarmos